Boa tarde a todos. Isto é uma ótima maneira de passar o nosso sábado à tarde. Eu ouvi falar um pouco sobre glaucoma. Todos vocês já ouviram falar sobre essa doença. E eu vou-vos apresentar aqui, vou-vos falar um pouco sobre a definição do glaucoma, o que é o glaucoma e como se trata. O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva. Trata-se de uma doença que leva à perda de neurónios retinianos e de fibras nervosas e que, se não fizermos nada para tratar essa doença, pode levar à cegueira. É uma doença que é a segunda causa de cegueira no mundo e é a primeira causa de cegueira irreversível. Tem uma prevalência, o glaucoma primário de ângulo aberto, de 2 a 4%. Eu não sei exatamente quantos doentes vocês têm na vossa lista de doentes no centro de saúde, mas se tiverem 2.000 doentes, significa que terão 40 doentes com glaucoma na vossa lista. Quais são os fatores de riscos identificados para ter um glaucoma primário de ângulo aberto? Um dos mais importantes é a idade, porque é muito raro haver um glaucoma nas pessoas jovens. Por isso é um fator de risco que não é modificável, mas é uma doença da idade. Depois temos a pressão intraocular, a miopia, a raça negra, a história familiar, a diminuição da espessura da córnea e a variação da pressão intraocular durante o dia. O que é que provoca glaucoma? Há vários fatores. Um deles, que é o que está identificado e é o que nós tratamos, é a pressão intraocular. Sabemos que quando existe um aumento de pressão intraocular, existe um risco maior de dano no campo visual. Mas há outros fatores que vão também provocar ou levar à perda de fibras nervosas, que são eles fatores vasculares ou neuroprotetores. Como é que diagnosticamos um glaucoma? Pela pressão. Quando a pressão é muito alta, acima dos 40, não há dúvidas que temos à nossa frente um doente com glaucoma. Quando temos alterações nos campos visuais, ou alterações em certos exames, que são os exames estruturais, que vão estudar o nervo óptico, mas nas fases iniciais do glaucoma não é assim tão fácil diagnosticar esta doença. E muitas vezes é até impossível. Temos de deixar a doença evoluir para poder diagnosticar ou começar a tratar um doente que nós chamamos que tem um glaucoma suspeito. E sabemos que 50% dos doentes com glaucoma, neste momento, não estão diagnosticados. A pressão intraocular, vão muitas vezes ouvir falar dessa noção. Qual é o valor médio? É um valor de mais de 16 milímetros de mercúrio. E o valor normal é até 21, com pressão igual ou menor que 21 milímetros de mercúrio. Mas a pressão intraocular não é o único fator responsável pelo glaucoma. Eu acho que eu gosto muito deste esquema, porquê? Porque nós vemos aqui a população geral e vemos os doentes que têm hipertensão ocular. Isso quer dizer, são doentes que têm a tensão um bocadinho acima de 21 milímetros de mercúrio, mas que não têm glaucoma. E vemos que dentro desses há uma pequena percentagem que tem glaucoma primário de ângulo aberto. E depois temos um pequeno grupo de doentes que não têm pressão elevada e corresponde a 1/3 dos doentes, que têm uma pressão intraocular normal e que vão ter glaucoma. Por isso, a pressão intraocular não é um diagnóstico, uma pressão intraocular elevada não significa que o doente vai ter glaucoma. Ok? Mas é um dos fatores de risco mais importantes e é sobretudo a única maneira que temos de tratar o glaucoma até agora é a diminuição da pressão intraocular. Para isso temos de a medir. Como é que a medimos? Há várias maneiras de a medir. O gold standard para medir a pressão intraocular é a tonometria da planação de Goldman. Depois temos outros métodos, vocês já ouviram falar, ou já viram, ou já experimentaram. Um dos mais populares é o tonómetro de sopro, que é um método de medição não invasivo, mas existem outros como o iCare, também muito popular, que é muito simples
por exemplo, para medir a pressão nas crianças ou nas pessoas menos colaborantes. E depois há outros métodos mais evoluídos ou para estudar um pouco mais, de uma maneira mais pormenorizada, as flutuações da pressão intraocular. E o campo visual? Isto é um campo visual normal. Sabemos, isso é importante vocês saberem, o que é um campo visual normal, para depois saber o que é um campo visual que está alterado. E aqui vemos que do lado temporal temos um campo que vai até os 90, 100 graus, 50, 60 a nível superior, 70 inferior e mais ou menos 60 a 70 nasalmente. Nós sabemos que a doença é no nervo óptico, mas depois reflete-se nas fibras nervosas que vêm das células ganglionares na retina. E por isso, quando temos uma lesão nos campos visuais, eles vão se refletir dependendo do local da lesão ao nível do nervo óptico. E aqui vocês veem embaixo uns campos visuais num campo estático computurizado e vemos que temos vários tipos de defeito. Uns a nível da fixação, que são os escotomas paracentrais, os sebocentrais, outros arciformes superiores, outros inferiores, outros com uma diminuição generalizada da sensibilidade. Estes são os dois equipamentos que são utilizados para a realização dos campos visuais. Um deles é uma cinética, que foi aquele exame que vocês viram dos campos visuais normais, e depois temos estes aqui, computarizados, estáticos, que são normalmente utilizados para o seguimento dos doentes com glaucoma. E isto é o que nós encontramos na net. Um glaucoma avançado, um glaucoma precoce, uma visão normal. Mas isto não está assim tão certo quanto isso. E por isso queria-vos apresentar aqui os resultados do estudo aqui de CRAB. Um estudo muito interessante que fez uma entrevista a doentes com glaucoma e perguntou como é que o glaucoma lhes afeta a visão, quando é que tiveram consciência da deficiência no seu campo de visão e como afetava a sua vida cotidiana. E eram mostrados 6 imagens e eles eram obrigados a escolher uma delas. Então, a imagem inalterada do lado esquerdo e o túnel negro. Podiam escolher esta imagem, ou podiam escolher a seguinte, quer dizer que sentiam um túnel turvo. Ou podiam escolher esta, sentiam que no campo de visão tinham uns pontos negros. Ou uns pontos turvos. Ou então, pontos que faltavam. Estes foram os resultados dos doentes com glaucoma. Eles, 54%, achavam que viam pontos turvos, pontos que faltavam, 16%, e 26% não se dava conta de alteração nenhuma. Túnel negro, 0%. Túnel turvo, 4%. Pontos negros, 0%. Isso é muito importante porque nós acabamos de ver atrás que encontramos isto. É o que nós pensávamos que os doentes sentiam quando tinham glaucoma. Afinal, estamos errados. Eles não sentem isso. Isso é muito importante porque vocês vão ter os doentes à vossa frente, os tais 40, 45, 50 da vossa lista, que vão vos dizer que não sentem nada ou que têm uns pontos turvos, ou que a visão é turva. E depois, o que é que afeta? Como é que eles dão conta que têm glaucoma? A maior parte deles dão conta ao conduzir, ao ler, durante a noite, ao caminhar. Está bem? E agora vou-vos falar um pouco do nervo, que nós estamos a falar desde há um bocadinho, que os doentes com glaucoma afetam o nervo, e vão ouvir falar muitas vezes, o doutor disse-me que o meu nervo estava muito escavado. O que é que corresponde isso? Nós, no nervo óptico normal, temos uma que nós chamamos uma escavação fisiológica. E à volta temos um anel neuroretiniano, que é as fibras nervosas que passam, que vêm das células ganglionares, que vão para o nervo óptico e que depois vão se dirigir para o quiasma. Quando temos uma perda
das camadas fibras nervosas, vamos ter uma escavação maior e uma perda desse anel neurotiniano, que pode ser generalizado ou pode ser mais focal. Numa fase inicial é mais focal e num glaucoma avançado é generalizado, até obtermos uma imagem como esta aqui no canto inferior direito, em que não vemos quase fibras nenhumas, não vemos quase anel neurotiniano. Por isso, vamos dizer que um doente que tem glaucoma tem um aumento da razão cup disc, que é da escavação em relação às áreas sem escavação. Às vezes há pequenas hemorragias no disco, a palidez, aumenta a visibilidade da lâmina cribosa, temos um desvio nasal dos vasos, mas isso são pormenores para os oftalmologistas. Vocês têm de perceber, sobretudo, que o doente, quando vos vai falar convosco, vai dizer: eu tenho a escavação, não é, aumentada. Nós temos também exames pormenorizados que nos permitem estudar o nervo óptico. E isso é importante no glaucoma como na neurooftalmologia, em que vamos ver e vamos fazer uma contagem das fibras nervosas e vemos, por exemplo, que normalmente a perda glaucomatosa localiza-se nos setores superiores e inferiores do nervo. Está bem? Quando temos uma neuropatia óptica isquémica, uma trombose no nervo, a perda é preferencialmente do lado temporal, ou então é generalizada. Está bem? Depois, que tipos? Isto é só para vocês ouvirem falar um bocadinho, porque há vários tipos de glaucoma. Temos os glaucomas nas crianças e temos os glaucomas nos adultos. E depois temos os glaucomas que são primários e os glaucomas que são secundários. Os primários não há causas, nos secundários acontecem secundários, são secundários a outro problema no olho, a outra doença. O glaucoma congénito felizmente é uma patologia rara que acontece desde o nascimento até aos 2 anos de idade. Normalmente é mais frequente no sexo masculino e é bilateral em 70% dos casos. Muitos de vocês vão ter crianças e bebés nas vossas consultas e é importante estar atentos a isto. A estar atentos se a criança não tolera a luz, está sempre com os olhos fechados, ou se chora, ou está irritado, e vocês vão olhar para os olhos e têm os olhos grandes, têm as córneas turvas, têm estrias. Como aqui vê isto, há alguma coisa da normal com esta criança, com este bebê, está bem? Quando veem que tem algum problema desse fórum, não tenham dúvidas, podem mandar essa criança à urgência, esse bebê, normalmente são bebés, se tiverem dúvidas, esses casos são graves, têm de ser tratados atempadamente e, por isso, se um olho é grande, se a córnea é turva, se a criança chora, não tolera a luz, algo de errado se passa com aqueles olhos. Isto nós chamamos as tais estrias de ápice, com o efeito da pressão, há uma ruptura da membrana de Deixemet. Depois temos outro tipo de glaucoma, o glaucoma de ângulo fechado, que aqui também é importante para vocês. Podemos ter o crónico ou o agudo, não é? E é mais prevalente no sexo feminino, com a idade, nas pessoas mais idosas e nos hipermétropes. Vemos aqui uma imagem com um ângulo normal, com uma abertura entre a íris e a córnea de 45 graus, mas muitas vezes temos pessoas com o que nós chamamos de um encerramento agudo do ângulo. São pessoas que podem-vos aparecer com uma dor de cabeça, com uma dor ocular, a visão turva, o olho vermelho, muitas vezes náuseas e vômitos, e temos de ter atenção porque esses doentes muitas vezes confundem-se com aqueles que têm uma enxaqueca. Agora, tem de terem atenção a algumas coisas. As enxaquecas normalmente são em pessoas jovens, ok? E são pessoas com antecedentes de cefaleias, de dores de cabeça. Normalmente o glaucoma agudo é nas pessoas mais velhas, ok? Não quer dizer que uma outra pessoa mais nova possa ter, mas são pessoas normalmente que têm mais de 50 anos. E quando vocês querem diferenciar isso de uma enxaqueca, podem olhar para a pupila.
uma pessoa com uma enxaqueca até pode ter o olho um bocadinho vermelho, que alguns com enxaqueca podem ter. Mas há uma coisa que nunca vão ter, é uma midríase fixa, porque as mantém os reflexos. E num glaucoma agudo não tem, porque com a isquemia da íris vão ter uma midríase média fixa. Está bem? Isso é um dos sinais importantes para vocês e simples de ver. Basta pegar numa luzinha e vem, e faz logo. Se a íris mexer, é difícil que seja um glaucoma agudo. Esta é a imagem de um glaucoma agudo, ok? Por exemplo, aquela imagem em cima à esquerda, há pessoas com enxaqueca que podem ter. São os sinais, são a ativação do sistema nervoso autónomo e às vezes há pessoas com enxaqueca que podem ter o olho um bocadinho vermelho, mas vão lá com uma luzinha e vão ter sempre a íris a mexer. Isto são glaucomas, encerramentos agudos do ângulo, mas em glaucomas secundários a uma trombose, a uma inflamação, por isso são casos à parte, diferentes. Qual é o tratamento dos glaucomas agudos? A realização de um laser na periferia da íris para restabelecer a comunicação entre a cama anterior e a cama posterior. Isto é importante para vocês. Há medicamentos que precipitam o encerramento do ângulo. São pessoas com um ângulo estreito e que vão começar a fazer um tratamento e vão ter um encerramento do ângulo. Já tive um caso no hospital de um doente que tomou o C-grip. Há uma coisa que nem precisa de receita médica. Tomou o C-grip e provocou um glaucoma agudo, ok? Porque tem algumas substâncias que vão provocar a dilatação ligeira da íris. É o suficiente para provocar um encerramento do ângulo, está bem? Por exemplo, uma nebulização. O doente faz uma nebulização e fica com o olho vermelho, com uma dor, com uma cefaleia, com náuseas, com vômitos, com midríase fixa, é um glaucoma agudo. Depois há antidepressivos, ok? Há outros medicamentos, como o Topamax, que é uma forma diferente de glaucoma agudo, não é um encerramento com bloqueio pupilar, é uma reação idiosincrásica ao fármaco. Os fatores precipitantes, a baixa luminosidade, uma correção rápida da hiperglicemia. E agora os sintomas do glaucoma primário de ângulo aberto. Nenhum. A não ser que tenha um glaucoma avançado. Aí está o perigo. A maior parte dos glaucomas não dão sintomas nenhum. Às vezes o que dá sintomas é o tratamento do glaucoma. É as gotas, que chateiam, que pica, que ardem. Mas a maior parte das vezes os doentes não sabem que tem glaucoma. Somos nós que lhes dizemos, você tem um problema. Não é? É por isso que é difícil de tratar. É como vocês. O doente tem a tensão alta, tem de tomar este medicamento. Doutor, mas eu estou ótimo. Não, mas tem de tomar. É como eu. Tenho de pôr estas gotas. Meu doutor, mas eu não sinto nada. Estas gotas picam, ardem, fico com o olho vermelho. Não quero pôr, não. É difícil convencer um doente que está bem, que se sente bem, que tem que se tratar. Quais são os fármacos que temos disponíveis para tratar? Temos os beta-bloqueadores, os inibidores da anidrase carbónica, os análogos da prostaglandinas e os alfa-2 agonistas. Depois, quando o tratamento médico não funciona, não resulta ou não é tolerado, temos alternativas. Uma delas é o tratamento com laser, com trabeculoplastia laser, argon ou seletiva. E outros doentes, quando a terapia médica ou por laser não resulta ou não é suficiente, temos de intervir cirurgicamente. Estes são os tipos de tratamentos cirúrgicos, que é, neste caso o laser, estes dois tipos. Aqui são as cirurgias da moda no glaucoma. São cirurgias minimamente invasivas, porque um dos grandes problemas no glaucoma, quando realizamos uma cirurgia, são as suas complicações e, por isso, tenta-se encontrar uma cirurgia que seja eficaz e que não provoque tantas complicações a curto, médio e longo prazo e que seja, por exemplo, possa ser realizada durante uma cirurgia de catarata, por exemplo, ou que possa minimizar a aplicação de gotas. Depois, outras das cirurgias clássicas que vocês já ouviram falar é a trabeculectomia, em que abrimos uma fístulazinha entre a cama anterior e o espaço subconjuntival.
Aqui vemos os doentes, têm aqui o que nós chamamos uma vesícula de filtração. Outros das cirurgias disponíveis são a introdução, a colocação de um tubo, de um dispositivo de drenagem, em que deixamos o dispositivo entre os músculos e depois o tubo vai até a cama anterior. E está assim, colocado. Mas queriam que percebesse uma coisa. Os doentes com glaucoma, a maior parte deles se podem e ficam bem com tratamento médico. O mais importante no glaucoma é o diagnóstico precoce, porque quando eles têm um glaucoma avançado, nós não podemos recuperar as fibras nervosas que se perderam no nervo óptico. Por isso, ponto número 1, diagnóstico precoce. O tratamento médico ou com laser em mais de 90% é suficiente e controla a doença durante a vida toda, sem necessidade de mais procedimentos. Uma pequena parte dos doentes tem glaucomas agressivos. Esses sim podem precisar de cirurgias e a maior parte deles mais do que uma, porque estamos a lutar contra a natureza, não é? Por isso, esses glaucomas são muito mais difíceis de tratar, mas são muito raros. E o glaucoma é uma doença silenciosa e é o que nós chamamos o ladrão silencioso da visão. E aqui estão algumas campanhas publicitárias, esta aqui, que foi lançada no Canadá, que eu acho muito engraçada, e que mostram, para alertar a população em geral, que só uma observação e uma consulta regular a partir das idades em que o risco do glaucoma aumenta, que é dos 50 ou 60 anos, é que podemos diagnosticar precocemente a doença para poder tratá-la e evitar que nos traga perda de visão e perda de qualidade de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio, pela excelente comunicação, que foi muito didática. Perguntava mais uma vez aos colegas se querem fazer alguma pergunta. Olá, boa tarde, muito obrigada pela apresentação. Eu vou pôr uma dúvida que sempre tenho ao longo na prática. Portanto, os fármacos e os precipitantes do encerramento agudo do ângulo, não é? Que nos dão o glaucoma agudo, são fármacos que nós devemos ter cuidado a dar a pessoas que têm um glaucoma de ângulo fechado, mas isso aplica-se também a pessoas que tenham um glaucoma de ângulo aberto e que esteja bem controlado? Não, normalmente não. Os doentes, há fármacos que podem agravar o glaucoma, por exemplo, um deles, os corticoides. Há pessoas que são sensíveis ao corticoide e que podem aumentar a pressão intraocular, mas quando temos um ângulo aberto, ou por exemplo, quando já fomos operados a catarata e que prescrevemos num doente um fármaco como um antidepressivo, não há riscos. Depois, há alguns fármacos que não provocam o encerramento do ângulo. Vão provocar, por exemplo, como o topiramato, em que o método é uma reação, uma alteração ao nível do corpo ciliar, que vai ficar inchado e vai provocar um encerramento do ângulo por uma alteração ao nível do corpo ciliar, e isso pode acontecer nos doentes que têm um ângulo aberto, porque o mecanismo não é um mecanismo de encerramento do ângulo, não está bem? Não é assim como os outros fármacos. Por isso, todos os fármacos, com exceção de alguns, como o topiramato ou o corticoide, provocam um glaucoma agudo se temos uma predisposição para ter esse glaucoma agudo. Tá bem? Ok, muito obrigada.